Começar com você. Começa com um pedido de desculpa. É, Primeira mas- coisa. Você quem? fazer. Você, Eu? Rafael Miranda, Conceição. Tá Rafael Conceição Miranda. Nossa, gente. Ô, Rafa, hoje de manhã, quando eu cheguei ali pela manhã, eu falei assim que merecia classificar, hein? Quem merecia? Se tivesse a justiça, assim. O Atlético passou aperto. O que você falou? Falei. Já esqueceu, hein? Esqueci. Mas que o jogo de ontem, pelo jogo de ontem, É, ué. o Sport merecia demais a É classificação. isso, é Claro que isso. tem, Você falou são isso, 180 lembrou. minutos. O Atlético também poderia ter feito muito mais de Não, 2-0 foi aqui. muito melhor aqui, gente. né? Vocês estão doidos. Então, assim, difícil falar, o Atlético poderia Não, ter não, feito mas a 5 pergunta era gols só aqui isso, só de e ontem se tomado 5 A lá. verdade é que era pra Pelo- ter sido um 5x0 e um 4x0, talvez. Não dá pra saber pra que lado, mas pelo jogo de ontem, o Sport mereceu fazer 3, 4, 5 gols. Como foi esse jogo? Conta pra gente. CJ, um jogo assim, completamente atípico daquilo que o torcedor está acostumado a ver. Mesmo com a derrota pro Peñarol, o Atlético teve o controle do jogo, não conseguiu produzir ofensivamente, o Peñarol explorando os contra-ataques. Ontem, sem dúvida nenhuma, sem nenhum medo de errar, pior jogo disparado, porque não teve nenhum jogo nem próximo do que aconteceu ontem. Pior jogo disparado da era Milito no Galo. O time não conseguia, conseguiu pressionar alto uma ou duas vezes, que eu me lembro, acho que até o Galo rouba uma bola e tem uma jogada razoável. Não conseguia defender bem com as linhas baixas, não era um time intenso. Quando pegava a bola, decisões ruins. Abrindo um parêntese, campo horrível, tá? Campo Horrível. gramado horrível. Horrível, uma Claro que vergonha, viu, Pernambuco? Uma vergonha esse gramado. Só pra viu? abrir um parêntese, não justifica. É um desgramado. Não, Não tá justifica louco. porque o Sport conseguiu produzir mesmo com um gramado muito ruim. Mas é um detalhe importante para um time que joga com a posse de bola e quer ter a bola. E teve até mais posse de bola do que o Sport, acaba atrapalhando. Mas o Atlético não conseguiu ter intensidade, não conseguiu jogar bem com bola, não foi organizado. Isso acho que liga um alerta, né? Tá longe de ser o fim do mundo, porque o Atlético perdeu novamente, na hora e do jeito que podia perder. Isso que dá um alívio, e o Milito tem tranquilidade para consertar os problemas que surgiram contra o Peñarol e agora contra o Sport. Porque se você tem uma desclassificação, aí era o que você falou, era implantada uma crise aí, perder para o Sport depois de um 2-0. O que eu acho que é o maior sinal de alerta que tem que ser ligado, o Atlético, quando não consegue também pressionar alto, que é a característica principal do time, a intensidade, quando ele baixa um pouquinho a intensidade, ele se mostra um time desorganizado. O Atlético ontem foi muito desorganizado quando não teve intensidade. É o primeiro jogo do Milito que o time não mantém uma agressividade que ele propõe, que ele pede. O Atlético baixou baixou bem a agressividade e o time se mostrou um time desorganizado. Aí pra mim foi a chave do jogo, e quando teve a bola também não conseguiu jogar. Então, resumindo, Sport merecia ter feito 3 ou 4 gols ou mais, ter saído com a classificação. O torcedor tem que estar contente que 1-0 ficou excelente e continua com o sonho aí da Copa do Brasil. Pois é. Sei que você é uma cama. Posso só fazer uma pergunta? Pois não, claro, que você quiser. Final da Libertadores hoje, o Atlético vai entrar em campo. Você tem que tirar o Hulk ou o Scarpa. Quem que você tira? Não, pergunta aleatória. Não, mas quem que você tira? Não sei. É aleatória mesmo a pergunta. Você não sabe? Não sei. Ele jogou Por ontem. que essa pergunta? Por que essa pergunta? Vocês ontem... Dando a chance, gente. Tô dando a chance, gente. Errar é humano. Todo mundo erra. Não, Chegar e falar assim, não, realmente, Mas falei se teve bobagem. alguém Não, que calma. salvou um pouco Exato, ontem, foi o Scarpa, exatamente. O melhor Vocês tão jogador de- do time. vocês tão de brincadeira ontem. comigo. O melhor jogador do time foi o Scarpa ontem. Mas não é nada contra o Scarpa, não, gente. Então o que Não nós é nada falamos? contra o Scarpa, não. Vocês não estão entendendo. Então vamos lá, Mas o vamos com Hulk calma. fez falta. Vamos lá. Claro que fez. Ah, tá bom. Quem falou que ele não faria? Ninguém. Ah, Até a Beth não, tô faria. falando assim. Só não, acho tá que o Hulk bom. é mais decisivo Vamos que o pra- Scarpa. Tá bom. Lembra Vamos que a pra- gente falou antes? Vamos pra discussão sem mentiras. Sem mentiras. É. Aqui, Dr. Vander, um dos maiores gastroenterologistas do mundo, que em mim fez um dia uma endoscopia, uma colonoscopia, digitou ontem pra mim. Colonoscopia, você já fez? Já fiz. Tem que fazer, tá? O Você passou de sabre, 40 ainda não? sabre Ainda de não. luz. Sabre de luz. Ele falou, técnicos reclamam de tempo para treinar. Mas quando sobra Acabei de- tempo... acabei de ler isso. Digitaram aí? Digitaram. Deve ter sido ele. Ele mandou aqui, ó.
Técnicos reclamam de tempo para treinar, mas quando sobra tempo, o time sempre piora. Com o Filipão era assim. Quanto mais tempo tinha, pior o time ficava. Ele digitou ontem. Não é verdade, não, mas acontece com frequência. Pois é, mas O time esfria. Eu ontem recebi um sorte, meme a desse, sorte é o cara coincidência. postou assim, Atlético sem tempo pra treinar, e a foto do Barcelona. Atlético com tempo pra treinar, e a foto do Atlético, sabe? Dos caras de Boa. ontem, assim. Ó, eu notei duas frases, Gris. Uma vai ser pra você, a outra vai ser pro Cabido. Duas frases que o Mirandinha falou. Motivo da falta de agressividade. Faltou agressividade, segundo o Mirandinha. Qual foi o motivo, Gris, desse de ontem? CJ, eu acho que tem uma série de fatores, né? Primeiro, assim, a gente precisa aqui, é lógico, a gente está fazendo um programa para Belo Horizonte e, em geral, quem está nos ouvindo nesse momento é o torcedor do Atlético. E a visão e o holofote fica pra isso, né? E é óbvio que a gente tem que falar da atuação muito abaixo do Atlético, mas é impossível falar do jogo de ontem sem elogiar muito o esporte. Sem elogiar muito o esporte. Assim, um grandíssimo jogo do esporte, muito corajoso, sem abandonar o seu estilo. Eu falei aqui ontem, né, que na Arena MRV, o esporte tentou jogar do jeito dele, de ser agressivo, de marcar na frente e tudo, mas não conseguiu porque existe uma distância técnica gritante entre os dois times. Mas ontem conseguiu, né? Empurrou o Atlético para trás, colocou o Atlético nas cordas, criou muito volume, muita chance. E com um pouquinho mais de capricho poderia ter saído com a classificação, que eu não acho que seria justa pelo que foi os dois jogos. Acho que foram dois jogos muito iguais, de domínio muito grande dos dois times, mas que, tendo o resultado de ida já resolvido, o jogo de ontem o resultado foi injusto. E o Sport mereceu mais do que o 1-0. E tem muito mérito do Sport nisso. O Sport foi um time muito agressivo, o Sport foi um time que pressionou muito o Atlético e causou, de fato, dificuldades. Não foi só o fato do Atlético estar um pouco abaixo. Mas eu acho que faltou agressividade, principalmente no meio-campo. E acho que o Milito correu muito risco esperando o intervalo para mexer. O segundo tempo, o Sport ainda criou, o Sport ainda foi melhor do que o Atlético, o Sport ainda teve volume, mas teve muito mais dificuldade para jogar o Sport no segundo tempo, quando o Batalha foi para o meio-campo e deu um pouco mais de peso ali para o Atlético. Né? Meio-campo com Alan Franco, Zarate, eu até falei aqui que achava que era a ideia do Milito e acho que se provou de certa forma que a ideia do Milito era manter o Batalha na zaga, com o Alan Franco e o Zarate ali na ausência do Otávio, mas acho que se provou um meio-campo muito frágil para defender. Né? O Atlético, quando perdia a bola, estava demorando para chegar, para reduzir os espaços dos jogadores do Sport. Teve, no primeiro tempo, 4, 5, 6 bolas que os jogadores do Sport pegavam no meio, conseguiam girar e carregar, né? Passava por 2, 3 jogadores do Atlético ali, sem sofrer uma falta, sem uma chegada um pouco mais forte, enfim. Acho que faltou muito essa agressividade, principalmente ali no setor de meio campo, e acho que está diretamente ligado à ausência do Otávio, né? O Igor Gomes não é um jogador que tem tanta pegada assim, o Zarate é um jogador de muita intensidade, mas não é um jogador de tanta agressividade para defender. E aí o Atlético, de fato, ficou com o meio-campo ali um pouco frágil, né, no jogo e não conseguiu competir no mesmo nível que o Sport competiu. E a pergunta para você, Cabidão, da frase de Rafael Miranda é: por que não conseguiu ter intensidade na sua avaliação? CJ, eu acho que quando você já tá ganhando de 2-0, porque, gente, é outro jogo, a gente né? tem que lembrar o seguinte. Isso é realmente jogo de Copa é muito diferente de jogo de um campeonato, de bem. liga, de pontos corridos. É muito diferente. Faz sentido. O Atlético ontem estava confortável com o placar no início do jogo, né? O gol saiu aos 15, né, aos 14, aí muda um pouco. Aí o Atlético teria que ter tido uma postura um pouco mais agressiva. Mas o professor Mariano é muito bom técnico, CJ. Né? Muito bom. Muito bom Você técnico. está elogiando muito... o técnico. Sabe quem Gil Bartolomeu está elogiando aqui? Quem? Gil Bartolomeu falou: André Figueiredo montou um time muito bom no esporte. Muito bom. Ele é executivo de futebol lá, chegou lá e está como diretor e executivo lá e ajudou o professor a montar o time. Então, querendo ou não, CJ, isso fica na cabeça do atleta, né? Você vai jogar com uma vantagem de 2-0, você não vai fazer aquela marcação maluca em cima do time adversário com uma diferença boa pro seu lado, né? Correndo risco, né? Não tem essa necessidade, tá? Mas é isso.
Profundamente. Sério? Eu não acho que foi ideia do Atlético fazer esse jogo, não. Você acha que foi o Sport que Não, amassou? tudo. Eu acho que foi o Atlético que não foi bem Não e conseguiu. o Sport que foi muito bem, mas eu acho que o Atlético tentou e não Mas por conseguiu. que o Atlético ele conseguiu aqui e não conseguiu lá? Gente, porque futebol não é assim, Não, mas mas o é- jogo não é o mas- mesmo. mas Eu né? é sei, isso, mas não. você não acha que esses 2-0 influenciam? Claro que faz Não sim. acho. Não Ô, gente, acha? Não se o Atlético tivesse empatado na Arena MRV, a postura do Atlético ontem, na minha opinião, seria outra. Porque o resultado era profundamente necessário. Eu acho que, Entra, o Gris, resultado no pior muda das de certa forma, pode ter mudado de certa forma, foi da escolha dos jogadores. O Milito sabe do risco de jogar com o Batalha na zaga e com o Zarate e o Alan Franco no meio, e talvez ele não estivesse disposto a correr esse risco se o jogo tivesse 0-0. Isso eu concordo. Mas a postura dos jogadores dentro de campo e tudo, a questão da agressividade, eu acho que foi porque o Até Atlético não mesmo conseguiu. a necessidade do esporte seria diferente, CJ. Até mesmo a necessidade do esporte seria diferente. Eu acho que o planejamento foi de pressionar alto. mas... Mas o subconsciente, inconscientemente, claro. o jogador pode ser que Não, ele... Sabe por quê, Gris? A gente Sabe não é por quê? uma máquina, Não, não, outra coisa, mas outra coisa. a gente não é uma propósito, máquina, porque não. o Milito, ele não tem outra forma de jogar até então. Eu acho que ele não mudaria, falando assim, gente, vamos esperar um pouco mais. Não, Eu não. acho que essa não foi estratégia. Aí, tudo bem. Né? Mas agora, o psicológico, estamos tomando pressão aqui, o que a gente faz agora? A sensação que dava no jogo era essa. Porque muitas vezes o Paulinho ia sozinho, Vargas ia Muitas. sozinho. E quando Ele estava encaixotado no meio de 3 ou 4. Aí os caras saíam jogando, e essa bola quando vinha, o Grito iniciou isso, essa fala, o Atlético não conseguia matar a jogada. Eu já falei isso aqui umas 5 vezes. Do jeito que o Galo joga, obrigatoriamente você ou rouba a bola ou mata a jogada. Você joga exposto, você joga muitas vezes no 1 para 1 quando você tá pressionando. E o primeiro gol foi assim, não mata a jogada, a bola roda, sobra do lado esquerdo, o Lemos não consegue ser tão agressivo, bate. E Sabe por encobre que o Everson. Cabidão pode ter razão, Grice? Claro que tem que ser levado em consideração o esporte, tá, gente? A postura. Grande jogo, né? Grande jogo, mas o que o Arana disse ao sair de campo faz um pouco de sentido no que você disse. Abre aspas. Que nos sirva de lição para colocar o pé no chão, porque a gente não ganhou nada. A gente tem que competir, independente contra quem jogue. Feliz por passar de fase, mas que nos sirva de aprendizado para que a gente acorde o mais rápido possível, porque não pode ter essa postura que a gente teve hoje. Fecha aspas. O medo de perder, ele fala muito alto em alguns momentos. O Arana falou. Muito alto em alguns momentos. Agora, a gente ficou ontem brigando, uma briga pra mim completamente sem sentido, inclusive. Sem sentido nenhum. Perderam, Scarpa, perdeu. Agora não tem sentido mais nenhum. Hulk. Na verdade, eu concordo que não tinha o menor A sentido. ausência de Otávio na partida de ontem, pra Gritante. mim, Também foi foi um sentido. negócio bizarro. Não só foi sentido, é que pra mim mais do que o Hulk. O Bizarro. Otávio fez mais falta que o Hulk ontem. Nesse tipo de jogo, Sim, mais falta onde que você o vai Hulk. ser mais amassado? Que, ou não, que você, encaixotado? exato, você não conseguia ter agressividade, você não matava a jogada. Inacreditável. O esporte numa rotação maior, concordo com o Otávio, Mas fez O lado mais eu falta esquerdo do entendo Atlético que o inoperante, Hulk né? Como é nesse que é? jogo. O lado esquerdo do Atlético ali inoperante, né? Ontem Eu Quase acho que que os o dois Atlético lados, né, inoperante, Tonton? cara. não, O mas eu acho que o Atlético. Atlético jogou mais, forçou mais jogo pela direita ontem sim. Ó, nós vamos continuar falando. Quero ouvir você no 993169898. Não, mas eu acho que está muito ligado também o Sousa foi muito inteligente, né? Ele colocou o Barleta para jogar nas costas do Arana e o Arana ficou em dúvida várias vezes Vou, não vou. se subia ou não. Meio do caminho. Ficava E- toda hora no meio do caminho. Eles Jogou E outra, demais, né? Muitas vezes ele ia A marcação anulou esses caras, né, velho? e muitas vezes ele ia, o Sport conseguia tomar a bola e achar o Barleta com espaço. E aí chegou uma hora que ele meio que começou a parar de ir, porque a bola não estava chegando nele e ele estava tomando nas costas. Então, essa indecisão também faz parte do jogo. Rapidinho, tanto que o Milito fala na coletiva sobre isso. Ele fala, eu Não ouvi coloquei o coletiva. Rômulo porque o zagueiro, e tava o Lemos ali, e é um zagueiro que não sai tanto na caça, ele não tem confiança de apostar corrida. Aí ele falou, vou colocar o Rômulo para quando o Arana saltar no lateral, o Rômulo ir lá na linha marcar o Barleto, né? Entrou Barleto. bem, mas... Barleta, marcar o Barleta. Então ele fala exatamente sobre isso, que o Arana ficava no meio do caminho e ele bota o Rômulo para cobrir o Arana. E conseguiu. O Rômulo foi o jogador mais agressivo de toda a última linha defensiva do Galo. Para não dizer que foi tudo horrível, muita personalidade do Rômulo. Muita personalidade. Entrou bem no jogo difícil pra cacete, entrou numa fria danada. E entrou muito bem, firme, com velocidade, em determinado momento pedindo calma pros caras. Teve uma Bem bola uma hora Gemerson. lá que ele olhou pros caras e falou, gente, calma e tal, não sei o que, assim, moleque que
tá? Claro, Segundo jogo dele segundo na jogo. temporada. Aí, Foi muito Mais bem o Romo. agressivo dos 4 zagueiros. Mais agressivo que Lemos, mais agressivo que Batalha e mais agressivo que Igor e Rabelo. ao final do jogo comemorou, a câmera fechou nele Sim. lá e ele Tem que com fazer os isso punhos mesmo. cerrados. Muita e... personalidade mesmo. Tá vendo, torcedor? Às vezes nem precisa ir no mercado, a solução tá em casa, basta olhar pra base. Mas vocês ficam pedindo contratação o Agora, tempo inteiro. um Ela elogio larga. aqui para os nossos companheiros de Recife, inclusive, em agosto estarei lá tomando uma bela água de coco. Se o Sport tiver essa personalidade na Série B, Sobe com o pé nas costas. sossegado, gente. Aqui tem uma praia lá, deixa eu te Sossegado. falar, chama Praia da Boa Viagem. Pode ir na boa. Não, essa no mar não. lá. Vai, Pula no mar pula, lá. vai Essa nada, não. vai até o fundo.